Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações diárias do nosso Mengão. Galera! Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira para estarem disputando os amistosos contra a Croácia e a França, tá? Nessa data FIFA. Iremos falar sobre os outros jogadores da equipe do Mengão que poderão ser convocados para suas respectivas seleções. Iremos falar sobre a agenda do Mengão, tá? A preparação do Flamengo para o jogo contra o Remo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre os jogadores que estarão à disposição para essa partida. Iremos também falar sobre as futuras partidas do Mengão e as partidas que estarão sendo realizadas nessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ok? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa. Falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Humildemente, tá? Peça o seu joinha aí, curte o canal, dá essa força aí pra gente, é de graça, não custa nada, nos fortalece, nos motiva a vir aqui no nosso canal produzir mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Dá essa moral aí pra gente, dá essa força aí. Pessoal, hoje, dia 17 de março, terça-feira, vamos começar com as notícias. Bora lá. Pessoal, ontem, segunda-feira, saiu a lista da seleção brasileira, né? No caso aqui eu vou falar só dos jogadores que foram convocados, do Flamengo, que foram convocados para a seleção brasileira, pelo caso Lancelotti. Eu estou falando no caso do Alexandre, do Danilo e do Léo Pereira. Léo Pereira. Pessoal, sábado passado, teve um jogo entre Botafogo e Flamengo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo triunfou esse jogo, fez um placar de 3-0. Um dos gols foi marcado pelo Léo Pereira, inclusive foi o segundo gol, um gol de falta, um belíssimo gol, tá? E o Carlos Lancelotti estava presente nessa partida no sábado, pôde acompanhar de perto, ao vivo, a atuação do Flamengo, a atuação do Léo Pereira. Léo Pereira jogou demais, tá? É um cara que ele é muito esforçado. Léo, ó, pera aí, vou até parar. Léo, primeiro lugar, deixa eu te dar os parabéns, ó. Parabéns, tá? Pela sua conquista, pelo fato que você foi convocado para a seleção brasileira. Você é um cara que é trabalhador, é humilde, veste a camisa sagrada aqui, ó, o nosso Mengão, honra o manto sagrado. É um cara que trabalha caladinho, é um cara família, é um cara que não sai na noitada aí, você não vê ninguém falar dele. É um cara que se dedica, se doa. Então, ó, você fez por onde, cara, viu? Você fez por onde? Você não caiu lá na seleção de paraquedas, não. E nem foi, como é que se diz? Foi indicação. Você fez porque você merece. Atualmente você está tendo uma regularidade muito boa. Você, o ano passado, jogou demais no Flamengo, jogou muitos jogos. Você foi no limite do limite, tá? Eu não sei como é que você não estourou. Ó, Léo, parabéns, tá? Parabéns pela sua conquista pessoal, né? Porque todo jogador um dia sonha em vestir a camisa amarelinha, participar de uma Copa do Mundo. E eu vou rezar, eu vou orar para que Deus te abençoe, cara. Porque você é um cara que você merece, você tá fazendo por onde, você é um cara que tem regularidade, você tá tendo um desempenho espetacular, tá? Então, ó, parabéns de novo, continue assim. Pessoal, então o Carlos Lancelotti estava presente nesse jogo, no sábado, lá no Tapetinho, presenciou a vitória do Flamengo e presenciou a boa atuação do Léo Pereira. Léo Pereira, então é com todos os méritos, cara, que você está indo e tomara que você jogue bem e que você seja convocado para a Copa do Mundo, tá? Que você deixe assim, não é nem uma pulguinha, é um carrapatão grudado assim na nuca do Carlos Lancelotti e que deixe doido da cabeça. Você é um zagueiro canhoto, tá? Então, ó, se você for, cara, vai ser merecidamente, tá? Vai ser por mérito, né? Então, além do Léo Pereira, o Carlos Lancelotti convocou o Alexandre, lateral, e o Danilo para os jogos contra a França e a Croácia. E além disso, pessoal, a gente pode perder, mas perder não, né? Porque vai ter a data FIFA, então não vai ter jogos nessas datas. Então pode ter outras convocações do Flamengo.
O Flamengo pode ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 convocações, né? Eu estou falando aqui no caso, ó, do Carrascal e Varela, que pode ser, Carrascal não, do Arrascaeta e Varela, que podem ser convocados para a seleção do Uruguai, tá? Tá na pré-lista. Eu estou falando do Carrascal, que pode ser convocado para a seleção colombiana. Eu estou falando também do Pulgar, nosso cão de guarda ali, que fica no meio de campo, ali na meiuca ali, ó, protegendo a nossa zaga, que pode ser convocado para a seleção do Chile. E eu estou falando do Plata, equatoriano, que pode ir para o Equador. E tem uma outra peça aqui, ó, que eu fiz uma pesquisa, cara, que ele também pode ser convocado para a seleção italiana, que eu estou falando no caso do Jorginho. O Jorginho, para quem não sabe, ele tem dupla nacionalidade, tá? Ele tem um passaporte brasileiro e um passaporte italiano. Então, inclusive, ele já atuou pela seleção italiana, ele já jogou uma Eurocopa pela seleção italiana. Então, ele pode ser, a qualquer momento, ele pode ser convocado. O nome dele está lá na pré-lista. Então, a gente pode ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogadores para as seleções, tá? Então, para quem for convocado, quem foi convocado, né? Vou orar muito, vou pedir a Deus para que joguem bem, que Deus cuide, abençoe, que não se lesione, tá? Porque, vou te falar, a lesão ocorre em qualquer lugar, então que transcorra em paz e que Deus abençoe e que ninguém se lesione, porque o Mengão precisa de você, né? A nação precisa de vocês. Pessoal, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a agenda no Mengão. O Flamengo jogou no sábado, né? No domingo, o Léo Jardim deu um treino. Para quem não jogou, não foi a campo, no domingo o Léo Jardim deu um treino, pois esses atletas, essas peças para jogarem no campo, para não perderem o ritmo, né? Não perder o condicionamento físico. Quem jogou ficou na academia, fazendo aquele controle de carga, né? Aquela regeneração, né? Nos músculos, né? Para não estourar, né? Aqueles trabalhos de praxe lá que a equipe de fisiologia faz, né? O professor de educação física, né? O massagista, todo mundo ali faz como é de praxe, né? Segunda-feira ontem, eles folgaram, né? Não teve treino, teve uma folga coletiva, todo mundo pôde descansar. Hoje, terça-feira, o Mengão se reapresentou no Ninho, no CT, teve um treino agora na parte da manhã. Amanhã, quarta-feira, o Flamengo fará outro treino, esse já focado para encarar a equipe do Remo, que joga na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Léo Jardim terá todos à sua disposição, tá? Até consultei aqui para ver se o Pulgar iria ficar de fora, porque o Pulgar andou tomando os cartões amarelos, mas ele só tomou 2. Então, o terceiro, se ele tomar o terceiro, ele vai ficar fora contra o Corinthians, tá? Já vou falar aqui a lista de jogos do Flamengo. O Flamengo recebe agora quinta-feira o Remo, no Maracanã. Esse jogo é às 8 horas da noite. Depois, domingo, ele viaja a São Paulo, vai enfrentar a equipe do Corinthians. Esse jogo vai ser às 8h30 também, no domingo. Depois, ele enfrenta a equipe do Bragantino no dia 1º de abril, tá? Vai ser numa quarta-feira, só que o horário ainda não foi liberado, porque ainda não saiu os horários. E depois ele recebe o Santos no Maracanã, dia 5 no domingo, né? Só saiu a data, mas não saiu os horários, tá bom? Pessoal, em relação a esse jogo contra o Remo, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O entrosamento melhorou? Para mim melhorou bastante. Então a gente tem tudo para amassar o Remo, fazer uma sonora goleada. Léo Jardim dispõe de todos os jogadores, com exceção de 2 peças, tá? Primeiro, o Saul, ele tinha feito uma cirurgia no tornozelo, ele está fazendo tratamento e já está trabalhando com bola, mas ele ainda não está apto para jogar uma partida. E nós temos o BH, o Bruno Henrique, que está com pubalgia, né? Então a equipe médica só vai liberar quando ele tiver 100% para o Leonardo Jardim.
Então, o entrosamento melhorou? A coletividade? Pra mim melhorou. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já tem o dedinho, já tem a mão aqui do Leonardo Jardim, tá? Tá certo que ele não pegou terra arrasada, né? Ele pegou uma equipe que já vinha numa constância, estava crescendo. Embora o Felipe Luiz não estava tendo bons resultados positivos, mas agora já melhorou bastante. É notório que o Flamengo, ó, dos 3 jogos para cá, é outro Flamengo. É outro Flamengo. Aí você pode questionar, ô Leandro, mas eles já estavam crescendo. Ok, beleza. Mas também a gente tem que questionar o seguinte, tinha peça que não estava entregando, né, gente? Era notório. Flamengo com o Felipe Luiz era só aquele toque-toque ali atrás, ó. Toca pro lateral, lateral volta pro zagueiro, zagueiro volta pro lateral, apertou, o lateral volta pro Rossi, pro goleiro, goleiro busca um outro lateral, sai jogando ali com o zagueiro, era só aquele toque-toque ali, aquela amassação de barro ali atrás. O meio de campo não vinha buscar bola, ninguém se apresentava, os atacantes lá se escondiam, os meias, né? Então, a coletividade para mim hoje melhorou e melhorou muito. Hoje a gente tem um time mais técnico, mais coletivo, né? A gente já tem a mão ali do Leonardo Jardim. Os caras que se apresentam, um time mais compactado, é um time que agora já procura saber conduzir a bola com velocidade, do Rossi pro zagueiro pros meia pro atacante, né? Da zaga pro meio com velocidade, com rapidez, com maestria, né? E fazer essa bola chegar com verticalidade, rapidez lá no ataque e chutar mais pro gol. O Flamengo hoje ele bate mais pro gol, ele chuta mais. Antigamente o Flamengo não chutava. O Flamengo não chutava no gol, cara. Ficava aquele toque ali, aquele toque. Eu ficava pé da vida. Às vezes o lateral chegava ali, ó, na intermediária. Quantas vezes eu já vi o jogo do Palmeiras? O cara pega a bola da intermediária ali do campo do adversário. O cara cruza. Já procura lá o Fraco Lopes lá, o Tigrinho lá na área. Procura um meia, um ponta que infiltra lá como falso atacante. Você não precisa exclusivamente fazer uma triangulação e na ponta, na profundidade, lá na linha do cone, cruzar. Não precisa, gente. Ou hoje, se eu fosse jogador, um lateral, ou um meio que cai por ali, eu já pego a bola ali, eu já levanto ali, ó, o Pedro já tá lá, eu já mando lá no rumo do Pedro e deixo o Pedro se virar com o atacante. Eu não preciso ter lá na linha de fundo para cruzar, gente. E o Flamengo antigamente não fazia isso. Felipe Luiz não trabalhava isso, era notório, cara. Então, assim, Varela, o último jogo lá, graças a Deus, Varela, você conseguiu fazer um cruzamento com maestria e o Pedro chegou e finalizou e fez o gol. O Varela não estava dando conta de cruzar uma bola, gente. Nossa Senhora. Outra ponto-chave aqui, ó. Preparo físico melhorou? O que vocês acham? Para mim melhorou. Para mim melhorou. E é engraçado, né? Como é que de 2 semanas pra cá, parece que mudou da água pro vinho, né? A preparação é outra, os caras já estão correndo mais, um tá se doando pelo outro, a marcação tá mais compactada, né? Você já vê que ali o Leonardo Jardim, dependendo com quem joga, aqui esse time que propõe jogo, o Flamengo recua, é 2 ali, uma linha de 4, outra linha de 4. Geralmente o Flamengo se defende assim, uma linha de 4, um meio de campo 4 e 2 na frente flutuando, né? Então eu vejo um Flamengo mais compactado, um Flamengo menos penetrável, né? Cara, você vai jogar com uma equipe que joga fechadinho ali, ó. Para você penetrar essa equipe, você tem que ter qualidade, né? E se o Flamengo fazer isso, são poucas equipes aqui no Brasil que tem qualidade para penetrar na outra. E o Flamengo acelerar o jogo, ser proativo, como o pessoal gosta de falar, proativo, pega essa bola, acelera, seja mais vertical. É assim que o Léo Jardim fazia com o Cruzeiro ano passado. Roubava a bola ali, o time estava todo mundo no ataque, geralmente era no segundo tempo, o time já estava desgastado, geralmente os meias ali, os volantes não tinha mais perna para voltar, não tinha aquela aceleração, agilidade para voltar. É onde tomava caixa, ó, tomava gol. Pá, pá, pá. O Cruzeiro matava o jogo. Né? Então melhorou bastante o físico do Flamengo. Chutes ao gol, eu coloquei aqui, ó. O Flamengo tá chutando mais, né? Não precisa entrar na área tocando, chutar debaixo da linha, meu amigo. Clareou, chuta. Abriu, chuta pro gol. Uma dessa aí a bola entra, uma dessa a bola desvia. O Samuel Lino lá dentro da área chutou, desviou, a bola entrou. Primeiro gol contra o Botafogo. Tem que chutar, gente. Tem que chutar, né?
A defesa, acabei de falar, não estamos tomando gols, tá? Já é a terceira partida que o Leonardo Jardim faz na frente do comando do Flamengo. Tá sendo uma equipe sólida, o Flamengo não está sofrendo tanto como sofria antigamente, né? Se você for analisar aquelas partidas lá contra o Corinthians, contra o Lanús, a primeira partida do Flamengo contra o Fluminense, é uns gols bobos que a gente tomou, cara. Gol bobo. Tudo falha de posicionamento. No comecinho do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou gol, bem dizer, de escanteio, né? O Léo Pereira tomou aquele gol lá até aquele menino lá, o Luciano, fungando com a defesa, gol de bola parada, de escanteio. Gente, a equipe do Flamengo, o padrão que o Flamengo tem, as peças que tem, ele não pode ficar tomando um gol bobo não, gente. Não pode. Tem que ter isso tem que ser treinado assim, exaustivamente, todo dia. Não pode, tem que ter um padrão ali, né? Então melhorou bastante. Pessoal, desculpa aqui, pelo time que vai lá jogar contra o Flamengo, no caso aqui é o Remo, o Flamengo tem tudo para fazer um placar elástico, tá? Meter uns 3, 4, até porque o Flamengo tem todas as peças à sua disposição, o Léo Jardim tem todas as peças, né? Algumas foram poupadas, tá? Então, sim, o Remo é uma equipe que não propõe jogo, né? É uma equipe que provavelmente, tá? Não tenho certeza, mas não tenho 99% de certeza, mas eu tenho 80%. Vai jogar fechado, bloco baixo e vai tentar explorar um contra-ataque. Porque eles já têm a consciência, porque se eles saírem pro jogo, eles vão tomar caixa. Eles vão tomar caixa. Aí a caixa vai ser maior. Então é um jogo que nós temos que, de qualquer forma, pontuar. Esse aqui é aquele jogo que você não pode perder ponto. Não pode, pelo amor de Deus, perder e nem empatar. Nós temos que vencer. Se nós quisermos buscar o São Paulo, que é o atual líder, está com 16 pontos, nós temos que vencer, que nós temos um jogo a menos, e nós temos que torcer para São Paulo e Palmeiras dar uma tropeçada aí. Já vou falar os próximos jogos aqui rapidinho. Então nós temos que ganhar, somar esses 3 pontos, porque esse aqui é 3 pontos garantidos, tá? Aquela tabela que a gente faz no começo do Brasileirão, esses times pequenos, né, temos que ganhar na casa deles e ganhar dentro da nossa casa. Nós não podemos perder por Remo. Palmeiras não vai perder por Remo, São Paulo não vai perder por Remo. Então, se esses times pequenos tirar nosso ponto, lá na frente lá vai prejudicar. Então, a gente não pode perder por Remo, de forma nenhuma. Pelo contrário, temos que ganhar e meter goleado, fazer saldo de gol. Beleza pura? Pessoal, só falar aqui os próximos jogos aqui, né? Flamengo, eu já falei, né? O Flamengo vai receber o Remo, né? Quinta-feira. Depois, domingo, o Flamengo vai a São Paulo jogar contra o Corinthians, tá? Esse jogo vai às 8h30 da noite. Depois, o Flamengo enfrenta o Bragantino lá em São Paulo, tá? Esse jogo é na quarta-feira, sem horário, o horário ainda não foi definido. E depois o Flamengo, esse jogo aqui contra o Bragantino vai ser dia 1º de abril, tá? E depois o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e recebe a equipe do Santos. Esse jogo vai ser dia 5/4, numa quarta-feira, mas também os horários não foi passado aqui pela CBF. Os horários estão a definir. Nessa próxima rodada aqui, a 7ª rodada, ó pessoal, o Bahia vai receber o Bragantino. Empatezinho ali, tá? E vai ficar bom para nós. O Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro, vai ser um jogão, né? O Cruzeiro tá sem técnico. Então, o Cruzeiro, você abre o olho que eu vou te falar, viu? O trem tá feio pra vocês. Mirassol vai receber o Curitiba. Provavelmente o Mirassol deve ganhar essa partida. Vai ser um jogão aqui também amanhã, ó, quarta-feira. Vasco recebe o Fluminense. Esse jogo aqui vai ser no Maracanã. É um clássico. Flamengo e Remo. Outro jogão aqui, ó, pessoal. Palmeiras e Botafogo. Torcer pro Botafogo vencer o Palmeiras, tá? O Galo e São Paulo. Outro jogão aqui também, amanhã, quarta-feira. E o Santos recebe o Internacional. E o Grêmio recebe o Vitória. E a Chapecoense recebe o Corinthians. Essa aqui é a rodada, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Para quem gostou do vídeo aí, quem está acompanhando o canal, meu muito obrigado. Dá um joinha aí para nós, se inscreve no canal, clica aí, curte o vídeo, não custa nada, é de graça.
Isso aí fortalece demais o nosso trabalho, nos motiva a cada vez mais vir produzir vídeo de qualidade aqui para vocês. Eu sou um flamenguista apaixonado, né? Eu amo o nosso Mengão. E se você nos der essa força, essa moral, sempre estarei aqui produzindo conteúdo com qualidade para vocês, tá bom? Então tá já, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço. Léo Pereira, ó, um beijo para você. Curte bastante esse momento, que você possa fazer uma excelente partida lá na seleção e que você seja convocado. Porque você merece, cara, viu? Você é um cara que você merece. Pessoal, então eu vou ficando por aqui, tá? E é isso aí. E aí, Mengo?